E sim, pessoal, vamos para mais um vídeo do projeto da nova motocicleta diesel aqui do canal, a Sunset. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão de rotação, motor versus câmbio e o resultado lá na roda traseira, ou seja, como que isso vai impactar no resultado final, no sentido velocidade, performance, economia, etc. E é claro, o cálculo usado para chegar nesse resultado. Óbvio que esse cálculo não é usado só para isso, para diversas outras aplicações dentro do mundo da mecânica de motocicletas e afins. Sem mais enrolação, pessoal, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, tô aqui na área de trabalho com essa fórmula que vai desvendar alguns mistérios aqui e vai poder me possibilitar dar um passo adiante e partir para a lixadeira, como eu falei para vocês. É o seguinte, vocês viram que na aula passada eu mostrei a coroa motora e a movida, né? A motora é a que vai ali no motor a diesel, que vai mover tudo, e a movida menorzinha para a caixa de Saara. Eu preciso saber qual rotação que vai entrar no câmbio para a gente poder fazer o cálculo e aí sim calcularmos qual pinhão e qual coroa que eu vou utilizar nesse projeto para que a motocicleta atinja uma velocidade máxima suficiente, adequada para uma motocicleta de viagem e também ande na cidade e, claro, tenha um bom fator de economia, né, uma autonomia boa. Bom, a fórmula, pessoal, ela é bem tranquila. Parece ser um bicho de sete cabeças aqui, mas não é. Observem que nós temos N1 sobre N2 igual a Z2 sobre Z1. O N1, pessoal, é a rotação do motor a diesel, tá? A gente vai fazer aqui, então, dois cálculos. Um, com a rotação mínima, para a gente saber como que o motor a diesel vai começar em relação ao câmbio, né? Ou, no caso, o cálculo de 1.200 RPM. E depois nós vamos fazer o cálculo da rotação máxima dos 4.000 RPM. A gente vai descobrir qual rotação que vai entrar no câmbio nesses dois cenários. Com isso, a gente pode balizar tudo que a gente for fazer de agora em diante. Parando para fazer uma observação, pessoal. Olha, o que eu quis dizer com isso agora? Eu preciso descobrir qual rotação que vai entrar na caixa para a gente poder calcular essa rotação em relação a um funcionamento normal, porque como é uma caixa de Saara, a gente sabe que o motor de Saara chega em tal rotação, então a gente sabe como que funciona o escalonamento de marchas ali em razão disso. Então, eu precisei de fazer essa ampliação, que vai ser o resultado desse cálculo, para a gente poder entender como que vai se comportar o câmbio com essas rotações, que é claro que não vão ser iguais às originais da própria Saara, para eu conseguir tirar essa diferença lá na transmissão lá atrás, ou seja, no pinhão e na coroa, certo? Então, eu de fato precisei disso para chegar naquele resultado. Porque se você fizer a conta certinha, mesmo que esse resultado aqui não dê aquela rotação máxima que o câmbio da Saara normalmente trabalha, mas pelo menos vamos aproximar ali o máximo possível e vamos tirar a diferença lá na transmissão, na coroa e no pinhão. Por isso que é muito importante fazer esses cálculos antes de sair comprando um monte de coisa ou metendo na lixadeira, beleza? Então, N1 é o número de rotação do nosso motor a diesel. Nós temos que descobrir o N2, que vai ser a rotação, né, lá no final. É igual a Z2 sobre Z1. Z2, pessoal, é o número de dentes da coroa movida, ou seja, a coroa ali da caixa, aquela coroazinha menor de 37 dentes da Twister que eu falei na aula passada. E Z1, pessoal, é o número de dentes da coroa motora ou motriz, que é a do motor a diesel, aquela da CRF grandona de 50 dentes. Super sossegada até aí agora. Então, pessoal, a fórmula agora montada, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, 1.200 sobre N2, porque N2 a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir qual que vai ser a rotação de saída. O que sabemos é que entra 1.200 RPM da marcha lenta, certo? Nós temos a coroa ali da caixa, que é a movida de 37 dentes, e temos a motora ou motriz, que é a que vai no motor a diesel de 50 dentes, e vamos descobrir o valor de N2. É claro que eu não vou ficar explicando o cálculozinho, porque eu não sou professor de matemática, então vamos avançando rapidinho para vocês poderem entender rapidamente o resultado aqui. Então, o que é que nós temos aqui, ó? 37 N2 é igual a 1.200 RPM vezes 50, que é o cálculo cruzado, né, que o pessoal conhece aí. Então, o resultado é o seguinte, N2 igual a 1.200 vezes 50, né, sobre 37, né, dividido por 37, o pessoal sabe aí. Nós temos o seguinte, N2 igual a 60.000, dividido por 37, N2 igual a 1.621 RPM. Então, pessoal, o que nós temos aqui até agora? Nós podemos observar que sai do motor 1.200 RPM e vai entrar no câmbio 1.621 RPM. O que significa isso, Venator? Significa que a gente vai ter uma perda de força na saída, porque vocês sabem que à medida que você amplia a rotação, você diminui a força. Então a gente vai ter uma perda de força, isso é bem importante, pra gente poder definir qual vai ser a transmissão lá na frente, no caso a coroa, né, a parte da coroa. Então sabemos que
ela vai sair um pouquinho mais fraca. Em razão disso, óbvio, né? A gente tem um motor a diesel que tem um torque bastante alto, que talvez compense, mas não usando de achismos e sendo bem mais cético quanto ao torque de um motor a diesel, eu tento desconsiderar esse fato e ir somente para os meus números que eu tenho aqui. Entra 1.200, sai 1.621. Então eu vou deixar uma coroa um pouco maior, pra gente poder não ter essa perda gigantesca de força, que não é tão gigantesca, vai. 1.200 para 1.600 seria 35% de força na saída, o que vai ser compensado com a coroa maior quando a gente finalizar. Então nós temos até agora esse resultado, né? Vai sair do motor a diesel 1.200 e vai entrar na caixa 1.621. É claro que um valor aí tem, né, um monte de quebradinho aí que são dízima periódica e tal, mas enfim, a gente não considera. Eu arredondei para 1.621. Para ficar bem mais tranquilo aqui a nossa aula. E agora eu já sei que a gente vai ter essa perdinha na saída, beleza? Óbvio, a coroa vai ter que compensar essa diferença. E agora nós temos a mesma fórmula, só que no momento 4.000 RPM, ou seja, o topo desse motor. Bom, topo não, eu vou deixar ele mais ou menos com 4,5, sendo esses 500 aquela faixa vermelha ali do contagiro, a faixa de risco, tá bom? Então nós temos a mesma fórmula, né? Os 4.000 RPM sobre N2 igual a 37 sobre 50. Então, vamos lá, rapidinho para poder não deixar o vídeo muito longo, né? 37 N2 igual a 4.000 vezes 50, beleza? N2 igual a 4.000 vezes 50 sobre 37, dividido por 37, que no caso a gente vai montando aqui essa nossa fórmula. Aí nós temos N2 igual a 200.000 dividido por 37. Aqui embaixo nós temos N2 igual a 5.405 RPM. O que significa isso, pessoal? Significa que no regime máximo de rotação, não máximo, né, 500 ali a menos do limite, nós vamos ter a caixa trabalhando a 5.405 RPM. Então, o motor vai estar a 4.000, a caixa vai estar a 5.405 RPM. O que nós temos até agora, pessoal? Nós temos um motor a diesel que vai começar com 1.200 RPM e vai chegar até 4.000 RPM. Eu não vou contar com esses 500 que eu deixei a mais, como eu disse para os senhores, é a faixa vermelha ali de emergência e tal. Bom, na caixa, né, com esses valores que nós temos, a caixa vai iniciar com 1.621 RPM, no regime de marcha lenta, e vai chegar no máximo a 5.405. O que nós temos na Saara original? Vamos fazer agora, estabelecer uma linha de pensamento para vocês poderem entender essa próxima etapa. O motor da Saara, ele começa ali na lenta de 1.200, mas lembre-se que a moto começa a andar, né, quando você começa a subir ali em 2.000, 1.800, 1.700. Então esse 1.621, apesar de ser uma ampliação, mas vai reduzir a força ali em 35%, como eu disse no começo do vídeo, ele não vai ser impactante para o câmbio, no sentido de rotação. O que nós temos que frisar aqui com bastante força é a rotação final. Observe que o máximo que a gente vai conseguir vai ser 5.405 RPM, enquanto a Saara tem um limite bem alto ali. Vamos dizer que ela tem pelo que eu bem conheço dessa motocicleta, e se observar gráficos e tudo mais, em relação até ao próprio propulsor da parte de força, né, do próprio motor RFVC, nós temos uma eficiência até uns 6.000 RPM, 6,5. Então a gente tem aí mais ou menos uns 900 RPM a menos do que o motor original da Saara. Lembrando, senhores, quando eu digo eficiência, é o pico de potência sem perder ali nada. Então a gente tem ali no 6, 6,5, ali no caso do motor original da Saara. É claro que o motor chega a mais do que isso, só que ele chega sem eficiência, ele chega perdendo, entende? É aquela famosa subidinha, tem que descer marcha, sabe? Só para ilustrar aqui o nosso papo. Então nesse momento, pessoal, eu poderia, por exemplo, colocar uma coroa menor ainda, no caso a movida, ou a motriz um pouco maior, pra gente poder tirar essa diferença, mas aí a gente teria uma perda de torque gigantesco e a arrancada seria bem mais ineficiente. Eu acho que esse valor aí de 24%, 25%, enfim, arredondando aí, né, ele já tá num número muito bom, e os 5.405 RPM é um valor muito bom. Já estamos aí num pico interessante, apesar do motor ser bem eficiente, a 500 cilindradas e tudo mais, é bem fortinho, eu quero tentar extrair o máximo possível, sem comprometer o conjunto, tá? Então, o que eu preciso aqui agora? Eu preciso de fazer com que esses 5.405 RPMs venham a render, levando em consideração o torque do motor a diesel, né, e o conjunto para trás agora, rodas e a transmissão. Naturalmente, eu vou ter que alongar todo o conjunto de marchas para eu conseguir fazer os 5.405 render como 6, 6,5. Como que você faz isso? Subindo o pinhão. Por isso que eu optei por um pinhão de 16 dentes para a gente poder alongar, ou seja, as rotações vão chegar no máximo 5.405, entretanto, o pinhão vai ser maior, vai alongar esse conjunto, alongando o escalonamento, fazendo com que eu tenha essa eficiência. Porque se você levar em consideração que essa área tem um pinhão 14 e eu vou colocar o 16, nós temos uma ampliação de 14,28%. Ou seja, mesmo o motor chegando a 5.405 RPM,
na ponta do pinhão, eu alonguei cada marcha ainda mais 14,28%, o que compensaria essa rotação de 5.400 em razão da Saara original, que tem o seu pico ali de potência em 6.500, 6.000. Então a gente conseguiria contrabalancear isso alongando esses 14% em cada marcha. Eu acho que seria bem eficiente, vai funcionar bem. É claro, pessoal, que eu tô falando de maneira bem simplificada a coisa, para vocês poderem compreender o caminho, tá? Eu não vou ficar fazendo cálculos e cálculos aqui também, senão o vídeo vai ficar com 800 minutos e não vai atender ao propósito. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retrô, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão. Então bora lá, pessoal, só para poder encaixar o pensamento aqui. Vocês perceberam que o motor de Saara, como eu disse, tem 6.500 RPM no pico e o nosso motor vai chegar em 5.400. O que acontece é o seguinte, para poder compensar a rotação do câmbio em relação à perda que eu tenho, eu subi o pinhão. Subindo o pinhão, eu vou subir 14% de velocidade de cada marcha. Com isso, eu compensaria parte dessa perda. A outra parte, eu vou compensar nas rodas, porque a Saara usa aro 21 na frente e 17 atrás. Então a gente tem uma diferença de rodas aí em relação à nossa Sunset, que terá 17, 17. Se você calcular a diferença, por isso que, inclusive, né, até as motards andam mais, em razão de ter duas rodas 17 polegadas. Nós vamos ter uma ampliação gigantesca na velocidade final, tendo em vista que as rodas são menores, são 17, 17, em vista da Saara que usa 21 e 17 polegadas. Só aí eu já conseguiria chegar na eficiência dos 6.500 RPM do motor original, com a potência original, etc., para conseguir uma velocidade de cruzeiro boa na rodovia. E a motocicleta também se tornar eficiente na cidade. Porque com essa rotação, com esse escalonamento todo de marchas, né, com o peão alongado para alongar ali a pouca rotação que a gente tem em razão das rodas, nós vamos compensar, ou seja, tudo aqui é um jogo de tirar de um lado e pôr de outro. Então a gente tem uma baixa de torque de um lado, mas lembre-se que é um motor a diesel, é um motor potente, então a gente não vai ter essas grandes sensações de perda, por isso que acho interessante as pessoas usarem motores a diesel potentes, e vamos ter o ganho agora no pinhão e nas rodas. Aí a gente chega no último ponto, que é o ponto coroa. Lembra que no começo do vídeo eu falei que no cálculo lá atrás, Z1, Z2, etc., eu vou reduzir o torque em 35%? Pois é, para não pesar no motor, nós vamos falar agora sobre a coroa. No meu caso, a grandiosa vantagem de usar as rodas da Comet GT, na realidade a moto inteira é uma Comet GTR, né? Mas a roda traseira da Comet e a flange da coroa da própria Comet calçam uma coroa de 46 dentes, né? Se o pessoal observar bem o que eu quis dizer quanto à questão de transmissão, nem só de coroa que se faz uma velocidade final eficiente. Prova tanta é que a Comet GTR chega em velocidades altas, e assim, 180, 170, 190, e tem essa coroa de 46 dentes, né? Eu vou manter a coroa de 46 dentes, que ela trabalha muito bem no nosso conjunto, e ela vai aliviar o peso que essa redução de torque ali, os 35% que eu falei no começo, vão propiciar para o conjunto. Então nós temos uma coroa grande que vai aliviar o motor e propiciar, então, um funcionamento tranquilo, em especial nos momentos de arrancada, como eu disse para vocês no começo, né, que os 1.621 ali seria uma redução significativa de força para o nosso motor, só que o motor é um motor a diesel, o motor que já tem um torque mais alto, então ele não vai sentir muito bem isso. E como eu disse para vocês, eu gosto de ser mais pragmático, então eu não quero levar em consideração essa força toda. Contei como se não tivesse a força toda pra gente fazer um cálculo assim bem honesto, porque também você não pode, como diria meu pai, contar com os ovos no boutique da galinha, né? Então, sempre trabalhe com a margem abaixo do esperado, porque aí se você tiver um resultado positivo, ótimo. Caso contrário, você não vai ficar decepcionado, né? Então, essa perda, ela vai ser aliviada pela coroa de 46 dentes, que é bastante grande e bastante eficiente. E o conjunto pinhão e rodas vão suprir a falta de rotação, alongando a rotação atual de cada marcha, ou seja, né, a velocidade final de cada marcha da primeira à sexta. Lembrando, senhores, do detalhe da Saara, sendo a quinta velocidade final e a sexta overdrive, né, a quinta top speed e a sexta overdrive. O que nos facilitaria também na questão de saída é a primeira marcha da Saara, que é bem curtinha, ela é bastante de força mesmo assim. Então isso aqui é um conjunto bem eficiente para a nossa motocicleta, e esse é o norte que nós temos. Eu acho que, segundo os cálculos que eu fiz, com tudo que eu calculei até agora, é o momento e o ponto mais acertado para a gente poder avançar e agora sim eu poder calcular tudo e executar o nosso projeto. Fazendo uma consideração muito importante aqui, pessoal, do meu modus operandi. Vocês viram que no começo do vídeo, lá no primeiro cálculo, na caixa de ampliação, aquela caixa com as duas coroas, ou seja, Z1 e Z2, que seria 50 e 35 dentes, vocês observaram que nós tivemos ali uma subida de rotação de 35%. O motor entrava 1.200, no caso da marcha lenta, saía, se não me engano, 1.621, não é? Pois é, que resultaria numa subida de 35% de rotação, para poder ajudar o câmbio a trabalhar direitinho e tal. Vocês viram que eu considerei também 35% de perda de torque?
Pessoal, não é desse jeito que funciona. Subiu 35% de rotação, desceu 35% de torque. Não é isso tudo. Mas eu gosto de considerar esses valores altos para trabalhar com extremos e extrair o máximo possível de melhoria lá na frente. Ou seja, não é 35% de torque que você perde se você subir 35% de rotação. Você perde menos torque. Vamos considerar aí um 20%, entendeu? Não é tão alta a perda de torque. Mas eu gosto de considerar assim, justamente para tentar trabalhar em cima desse resultado precário e conseguir extrair o máximo possível, tá bom? Só para deixar bem claro aqui para os senhores. Não significa que se você subiu 10% de rotação, você vai perder 10% de torque. Não é assim que funciona, tá bom? E fazendo observação nesse ponto, pessoal, tem um monte de site CGZero que trata dessa forma. Ah, subiu 10% de rotação, caiu 10% de torque. Cara, não é assim que funciona, tá? A realidade de um propulsor não é linear. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá? Não sobe nessa proporção ou não cai nessa proporção, não, beleza? É um cálculo um pouquinho abaixo, um pouquinho diferente, tá? Eu coloquei 20% ali, mas foi só para exemplificar. Mas não significa também que é bem abaixo. Mas eu gosto de colocar esses valores para considerar dessa maneira, beleza? Óbvio que também tem que lembrar que o motor a diesel tem uma diferença absurda de um Otto comum, né? Tem um torque absurdo. A motocicleta também vai ser turbinada, as pessoas têm que lembrar disso, né? Vai ser turbo alimentada, então é outro padrão, vai ser sobrealimentado e tudo mais. A gente vai mexer ali na bomba, mexer na rotação. E quero lembrar também que ainda existe os 500, né? No caso, finais RPM. Eu contei até 4.000 RPM do motor, mas eu vou regular para 4.500. Ou seja, você viu que eu coloquei um cálculo aí crítico mesmo, né? Um valorzinho aí bem abaixo do esperado, justamente para a gente poder trabalhar com a margem segura. Permita-me agora fazer um mapa de tudo que a gente calculou até o presente momento. O motor a diesel ele vai entrar com uma rotação na caixa de ampliação. Essa caixa vai fazer o seu papel subindo 35% de todas as rotações em todas as fases do motor. Entrando na caixa da Saara, que tem o escalonamento da primeira a sexta bem específico, o pessoal bem conhece. A primeira, ela só é para sair do lugar, a Saara tem a primeirinha bem nula. A quinta é top speed e a sexta overdrive, isso vai se manter, justamente porque a Saara tem ali aquele pico de eficiência ali em 5.500, 6.000, 6.500, então vai estar tudo ali mais ou menos igual. Só que é o seguinte, como a rotação não vai ser alta em todas as marchas, a gente vai fazer essa ampliação por meio do pinhão. O pinhão vai subir ali, como mostrei para vocês, 14,25%, o pinhão de 14 a 16, né, dentes. E nós vamos aliviar esse esforço que o motor vai sofrer durante esse processo ali na coroa de 46 dentes. Só que o que vai contrabalancear dando uma velocidade final mais alta vai ser justamente também a diferença do 21 para 17 da Saara em razão do 17 para 17 polegadas das rodas da Comet GTR GT. Então assim, se você for contrabalanceando, pegando de um lado e pegando de outro, nós vamos ter uma velocidade final satisfatória, padrão, apesar da rotação mais baixa, que esse é o objetivo aqui. Subir o tanto que dá a rotação e o resto a gente tira nos periféricos. Tiramos nas rodas, tiramos na transmissão, na coroa e peão, etc, né? E o resto foi feito ali por meio da caixa de ampliação. Então, cara, é exatamente esse o objetivo, exatamente esse o foco para a motocicleta na cidade andar normal, ser econômica e, é claro, na rodovia atingir uma velocidade satisfatória. Entenderam, pessoal? É isso aí, né? Vídeo um pouquinho longo, bem cheio de cálculos, cheio de valores, mas isso aqui é o fundamento, é a base, né? É a mola mestre do customizador, é a caneta. Como eu digo para vocês, use a caneta primeiro para depois vocês usarem a lixadeira. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter resultados positivos, não vão gastar material, não vão desperdiçar tempo nem nada. Beleza, pessoal? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria e, é claro, acesso à família Metal Machine Squad. A gente participa de podcast, faz evento, faz um monte de coisa, se ajuda, troca ideia, todo mundo junto. É isso aí, pessoal. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva. Se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, tamo junto, é nóis, falou.